Olá amigos, aqui é novamente o Cláudio do canal Ilha do Rock. Hoje não trazendo uma dica de roqueiro, mas sim um novo quadro do nosso canal que a gente pretende publicar alguns vídeos aqui, não somente com os outros membros da Ilha do Rock, mas também com amigos de outros canais e conhecedores de música. Inclusive vocês são, todos que estão assistindo esse vídeo, são convidados também a enviarem um vídeo pra gente falando suas dicas do que conheceram em 2022. E eu vou mostrar o que eu conheci de artistas em 2022 que eu não conhecia. Alguns eu já tive a felicidade de adquirir os álbuns, né? Ou seja, a maioria em CD, infelizmente só 2 LPs, um tá a caminho da Dinamarca agora. E os outros também eu vou atrás, vou querer adquirir todos esses álbuns citados, que são realmente fabulosos. E não são só álbuns de 2022, são o mais antigo é de 73, tem outros dos anos 70, tem de 2020 e assim vai, são de anos variados. Então eu vou começar com o primeiro álbum que eu vou citar, que eu conheci, que na verdade esse álbum eu conheci em dezembro de 2021, no finalzinho, apagando as luzes, mas em janeiro eu já adquiri o álbum de 2022, então por isso eu vou até abrir uma exceção para estar na lista, porque essa mesma banda lançou um disco espetacular também esse ano, que eu vou citá-lo brevemente também. Eu estou falando dessa maravilha, eu já digo até que é uma obra-prima, é o Cavalcade do Black Midi. Para mim o Black Midi é a banda do universo progressivo, é uma banda, eu já fiz inclusive uma dica de roqueiro sobre a banda, então não vou me estender, mas é a banda, acho que mais original que apareceu desse universo progressivo nos últimos 40 anos. É um som muito complexo, muito quebrado e maravilhoso. E esse ano eles lançaram o álbum Hellfire, que é um álbum maravilhoso também. Eu acho um pouco abaixo desse, tá? Esse aqui eu acho mais completo, um pouco mais melódico, pouca coisa mais fácil de ser ouvido, tá? Então essa é a minha primeira dica. O segundo disco que eu conheci esse ano é de um grande guitarrista que eu sou fã há muitos anos, e eu escutei esse álbum dele, que é um álbum de jazz. Ele é o guitarrista do Wilco, é o Nils Klein, é um guitarrista de jazz. Ele sempre foi guitarrista de jazz, mas jazz transitando pelo rock. Entrou no Wilco, se eu não me engano foi em 2005, e desde lá, assim, eu acho que até a banda se transformou com ele, né? Ele é um guitarrista fabuloso, e ele lançou esse álbum aqui, que é Lovers o nome, que é um álbum a grande maioria são covers de outros artistas de jazz, alguns até pouco conhecidos, e tem composições dele também. E é um disco lindíssimo de jazz tradicional, cara, um disco maravilhoso. Mesmo, eu estou abrindo até exceção nessa lista, estou trazendo outros gêneros que não são somente de rock, tá? Mas é um disco fabuloso, que tem no Spotify, e eu sugiro vocês irem atrás. Depois, o terceiro álbum é outro disco de jazz, que eu fiquei apaixonado, que é esse aqui, ó, da Lady Blackbird. O nome é Black Acid Soul. A Lady Blackbird, quem é fã da Nina Simone, que eu sempre chamo ela da minha segunda deusa, a minha deusa número 2, porque a minha deusa número 1 é a Billie Holiday, vai amar esse álbum, tá? Que é bem na linha do jazz que a Nina Simone fazia nos anos 60. Disco fabuloso, que eu recomendo. O outro álbum também é de jazz. Esse infelizmente está a caminho. Aí de eu receber. Eu ainda não tenho. É do Ken Meslier, que é um francês contrabaixista. Um disco fabuloso, tá? Que se eu tivesse escutado sem saber o ano, diria, pô, isso é um
grande disco de jazz dos anos 50 e 60. Apesar que algumas faixas têm alguns teclados, alguns elementos mais modernos. Mas é um disco fabuloso que, se você é fã de jazz, vai atrás. O terceiro álbum que eu cito, o outro álbum que eu cito, é do King Buffalo, uma banda nova que faz um desert rock, mas muito melódico, viajante, um disco sensacional. Alguns até chamam de desert prog, né? Mas é um álbum fabuloso. O disco é Regenerator, o nome do disco, que foi lançado em 2022. O outro álbum que eu cito é do Opharex. Opharex é uma banda de folk rock, bem na linha do meu amado Fairport Convention. Foi uma dica do meu amigo Wagner Xavier. Dica fabulosa. Esse também deve chegar nas minhas mãos, a mídia física, nos próximos dias. E é um disco fabuloso. O outro disco que eu vou citar é da Donnie and J.D. Black. Not Tight, o nome do álbum. É um álbum de 2022, um álbum de jazz também, mas é um jazz moderno, meio na linha até do Thundercat. Às vezes algumas faixas até tem um pouco de rap, coisa que eu não gosto de rap, tá? Mas eles fazem de uma forma tão sutil que fica gostoso, tá? E é um disco maravilhoso, tá? Maravilhoso, que eu recomendo. Depois da Johnny Black, vamos falar de um cara que eu já era fã há muito tempo, mas eu não conhecia esse álbum. E eu não sei se foi relançado tardiamente ou estava fora de catálogo, e eu só conhecia no passado, que é essa maravilha aqui, ó. O Go Live from Paris, do grandioso Stone Yashmata. Só que esse álbum aqui, na verdade, esse Go Live from Paris, na verdade ele formou essa banda Go, que é um supergrupo. É simplesmente, só para vocês verem aqui, ó. É simplesmente o Steve Winwood, além do Stomu Yashmata, o Michael Shreve na bateria, que foi da fase clássica do Santana, o grandioso Klaus Schulze, que é um artista de prog eletrônico que eu sou mais fã, o Al Di Meola na guitarra, o Jeremy Rinson no baixo, o grande Petrol na guitarra também, que ele tocou com Keith Emerson, outros artistas, um grande guitarrista, o Brother James nas congas e a Karen Friedman nos vocais. Um disco fabuloso, tá? Mistura rock, tem jazz rock, tem prog clássico, tem prog eletrônico. É um disco fabuloso, tá? Que eu recomendo vocês irem atrás. Depois do Stone Yashmata, eu cito o Think. O álbum é Well Give You a Buzz. É um álbum de 1976. Foi uma dica que eu não conhecia do meu amigo Eduardo Klein, do canal Rock Progressivo e Afins. E é um álbum fabuloso, tá? É um progressivo bem melódico. Dá para fazer uma comparação sem comparar, é bem diferente, mas com Supertramp, assim, aquela fase do Crime of the Century, um progressivo bem fácil de ser ouvido, bem melódico. Então é outro álbum que eu recomendo. Depois vou falar da grande Grace Cummings, uma artista nova que eu conheci ano passado também. O disco dela é de 2022. O nome é Storm Queen. É um álbum de folk rock fabuloso. Ele tem músicas que são a Neil Young, a Bob Dylan. Ela lembra muito a Joni Mitchell,
Ela tem um vozeirão, ela lembra muito a Joni Mitchell, não propriamente no estilo, mas no formato musical que ela faz, que é uma grande influência dela, obviamente. E é um disco que eu recomendo também, fabuloso. Depois vou falar desse aqui, ó. Esse já tenho em CD, que é do meu amigo Ricardo Margadona e da Rebeca. É um disco que eu conheci no início do ano passado, foi lançado em 2021, mas conheci no início de 2022. E daí comecei a seguir o Ricardo na rede social e fiz o convite para ele participar de uma live na Ilha do Rock. Prontamente ele aceitou e ainda quis que a sua parceira Rebeca participasse dos Estados Unidos. Os dois são executivos de multinacionais e a música é uma grande paixão deles. Eles se reuniram, se conheceram na pandemia. Eu tenho uma dica de roqueiro sobre esse álbum. E é um disco de progressivo moderno, muito influenciado pelo Pink Floyd, tem momentos mais pesados, tem muita influência do Black Sabbath também. Então eu recomendo que vocês vão atrás desse discaço aqui, do Ricardo Margadona e da Rebeca, Delirium. Depois desse álbum, eu vou falar do Teskey Brothers. O álbum Run Home Slow, de 2019, que eu conhecia no passado também, não conhecia. Amei o som. Eles fazem um soul bem anos 70, disco delicioso, que eu recomendo. Depois vou falar de uma banda também que eu conheci agora no Apagar das Luzes de 2020, através do meu amigo Rogério, que participou de uma live da gente, falando dos melhores discos que a gente ouviu em 2022, que é a banda Black Country New Road. O álbum é Ants from Up There. Como o Black Midi, assim, é difícil de colocar numa caixinha, mas eles fazem uma mistura de rock progressivo, tem coisa de jazz, bem na linha do Black Midi, assim, tal qual o Black Midi. É um som para iniciados, um som complexo, muito quebrado, apesar que eu acho o Black Midi até mais fácil, um pouco mais fácil, por incrível que pareça, do que essa banda. E é um disco fabuloso, está na cabeça de várias listas dos melhores discos do ano, 2022, e eu recomendo bastante. Depois desse, vou falar do Stone Foundation, uma banda que eu conheci também ano passado. O álbum citado Is Love Enough, eu escutei outros álbuns deles que são igualmente maravilhosos. É uma banda que foi padrinhada pelo meu ídolo Paul Weller. Eles fazem um soul também moderno, tem coisas do Style Council, da fase do início da banda. É uma banda deliciosa que eu recomendo muito, tá? Depois eu vou falar do Jiro Inagi e His Soul Media. O álbum é Funk Stuff. Foi uma dica do meu amigo Brody, do canal Minha Vida em Vinil. Inclusive tem uma dica de roqueiro dele sobre esse álbum. É um álbum de jazz, funk, soul, jazz rock também. É um disco fabuloso, que se vocês não escutaram, eu recomendo vocês irem atrás. Depois desse, vou falar outro de jazz funk, de jazz soul, que é o Don Sugar Harris e o álbum K-Zop, esse de 1975. Um álbum delicioso de jazz soul funk. Infelizmente esse eu não tenho, tá difícil de encontrar esse álbum. Estou enlouquecido para ir atrás, mas ainda não tenho. Mas de qualquer maneira eu tenho no Spotify, eu recomendo que vocês escutem e vão atrás. Depois, um álbum que até eu nunca imaginei que eu fosse gostar, tá? Quando me falaram, eu fui escutar com os dois pés atrás e eu simplesmente amei. Esse álbum aqui da Hayley Williams, Petals for Armor, é um disco que saiu em 2020. Ela é a vocalista do Paramore, banda que eu nunca gostei, pelo
num grupo de WhatsApp de amigos roqueiros, indicaram para ouvir esse álbum. Eu com os dois pezinhos atrás fui escutar, e é um álbum delicioso. Ele faz um eletropop rock muito bem feito, um disco assim que dá para escutar com a sua esposa, com a sua namorada, com os seus filhos. É um disco fácil, facílimo de se gostar. E tem músicas como a Dead Horses, pô, que é um chiclete na cabeça, dá vontade de escutar 5 vezes seguida. É um disco que eu recomendo muito, tá? Um disco delicioso de pop rock, disco agradável surpresa. E por último, eu vou falar do Dalton. Esse está vindo para mim da Dinamarca, eu devo estar recebendo daqui uns 10 dias. O nome é Reflexione Ideia de Infinito, um álbum de 73. O Dalton é uma grande banda de rock progressivo, que por incrível que pareça eu não conheci, foi outra dica do meu amigo Wagner Xavier. Disco delicioso de se escutar. Eles são chamados até depois eu fiquei sabendo, de Jethro Tull italiano, né? Eles têm muita coisa do Jethro, de flauta, aquele pouco de peso. Então, assim, se você gosta do Jethro, vai atrás, vai escutar. Tem no Spotify, tá? Que é um disco sensacional. Então é isso, amigos. Tem outras coisas que eu escutei que eu vou acabar me esquecendo de colocar hoje, mas eu acho que já fica aí um bom portfólio do que eu conheci em 2022 e gostei, e posso fazer essas recomendações para vocês. Então eu desejo a todos aí uma semana maravilhosa e até a nossa próxima dica de roqueiro. Final de semana vamos ter novamente um vídeo do meu tocadisco, meu som, e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos.